Parte 2. Estratégia. Capítulo 4. Polarização. Na parte 1, aprendemos que a capacidade de atrair as mulheres baseia-se no seu grau de não carência e até que ponto se sente confortável a exprimir o seu desejo e a sua vulnerabilidade. Também aprendemos as limitações da atração e como a maior parte das mulheres, num determinado momento, não serão compatíveis consigo, o que quer que diga ou faça. Na parte 2, o nosso objetivo é criar uma estratégia para o mundo real baseada nessas realidades para que qualquer homem possa definir uma forma clara de melhorar a sua vida amorosa rápida e drasticamente. Os objetivos dessa estratégia são a eficácia e a praticabilidade. Trata-se de uma estratégia baseada na realidade, não em qualquer tipo de mitologia sobre o desvendar dos segredos de cada mulher ou promessas grandiosas de poder dormir com todas as raparigas giras que conhecer. Em resultado, a estratégia deste livro lida com realidades que muitos outros conselhos de namoro para homens ignoram, nomeadamente a rejeição, a raça, a idade, a aparência, a vergonha, a honestidade, a conexão emocional e, já mencionei, a rejeição. Vai ser rejeitado, mas não se apoquente, é uma coisa boa. Muitos dos conselhos amorosos, particularmente os que valorizam a performance, tentam prometer a capacidade de ter sexo com qualquer mulher que quiser, apesar de quase tudo. Pode ser um preguiçoso gordo a viver na cave da sua mãe e com 2 ou 3 frases acertadas engatar uma modelo de lingerie, como se houvesse uma modelo de lingerie em cada esquina. Isto é um conto de fadas. E não só é um conto de fadas, é um conto de fadas que não vai querer viver. Alimenta a sua carência. A rejeição existe por uma razão. É o meio de manter afastadas as pessoas que não são boas umas para as outras. Os homens parecem não compreender que se uma mulher os rejeita por serem baixos, ou porque não gosta do cabelo deles, ou por achá-los chatos, eles também não iam apreciar estar junto dela. Coloque-se esta pergunta. Por que haveria de querer ser íntimo de alguém que não gosta de si? Por que é que alguma vez haveria de se contentar com tal pessoa? Porque é boa zona? Caramba, tenha um pouco mais de respeito por si. Eleve os padrões. Mais uma vez, os homens que são carentes e têm baixa autoestima são os que estão dispostos a alterar completamente as suas personalidades para seduzir qualquer mulher. O primeiro passo para ser mais atraente é ver a rejeição como um meio para eliminar da sua vida as mulheres que não o vão fazer feliz. É uma bênção, não uma maldição. Por isso, vamos começar pelo princípio. Há por aí um número ínfimo de mulheres e não podemos conhecer todas. Por isso, a sua missão é arranjar uma forma de estreitar o leque e filtrá-las de forma a poder gerir melhor as oportunidades. As 3 categorias de mulheres. Vamos começar por todas as mulheres do planeta. São uns 3,6 mil milhões. Obviamente, não vai desejar a maioria das mulheres do mundo. Podemos, pois, riscar todas as que fisicamente não são ao seu gosto. Se não achar uma mulher atraente, não se atire a ela. Não a convide para sair, não faça nada. Isto dito, decida do que gosta numa mulher pelos seus próprios padrões. Se gosta de mulheres grandes ou curvilíneas, força. Se prefere negras com rastas, força. Se gosta de mulheres mais velhas ou de mulheres mais jovens, fixe. Não se pressione para viver segundo os padrões de outra pessoa. E, mais uma vez, por amor de Deus, se não a acha atraente, não vá atrás dela. Por razões práticas, podemos dividir todas as mulheres porque se sente atraída em 3 categorias: receptivas, neutras e não receptivas. Comecemos pelas não receptivas. As mulheres não receptivas são exatamente isso: indisponíveis e ou desinteressadas em ter uma relação sexual ou romântica consigo. As razões mais comuns que colocam as mulheres desta categoria são as seguintes: você é muito mais carente do que ela, por isso ela não sente atração por si. Ela tem namorado ou marido e está feliz na sua relação. Há demasiada fricção que a impede de querer namorar consigo, como diferenças de valores, de interesse, uma logística difícil. Não está interessada nem procura qualquer homem neste momento. Pode perceber que uma mulher é não receptiva quando repetidamente ela não corresponde aos seus sinais de interesse e ou mostra sinais de desinteresse. Se a convidar para um café e ela continuar a arranjar desculpas, é não receptiva. Se lhe ligar 3 vezes e ela nunca ligar de volta, é não receptiva. Se falar com ela e ela lhe explicar que está ocupada e que quer estar sozinha, é não receptiva.
Se sair com ela e ela lhe contar como se sente frustrada com o namorado e você é um bom ouvinte, é não receptiva. Sem exceções. Muitos homens gastam demasiado tempo a convencer de que as mulheres não receptivas podem, na verdade, gostar deles. Uma boa regra prática aqui é: se tiver de perguntar, já tem a resposta. Ou seja, aqui não deve existir ambiguidade e, se existir, pode simplesmente resolvê-la dizendo-lhe: acho que é gira, bonita, ou atraente, ou divertida, qualquer coisa. Queres ir tomar um café, ou jantar, ou beber um copo? Problema resolvido. Perceberá muito rapidamente onde é que se encontram. Mas, já me estou a adiantar. A categoria seguinte é a neutra. Esta categoria pode ser difícil de entender pelos homens, porque não é tão comum para nós como é para as mulheres. Normalmente um homem sabe ao fim de poucos segundos se quer conhecer ou mesmo dormir com uma mulher ou não. As mulheres não são assim. Passam muito tempo inseguras acerca de um homem e precisam de saber para que lado caem. As mulheres nesta categoria são normalmente aquelas que acabou de conhecer ou com quem passou pouco tempo. O mais importante a saber é que estas mulheres não ficam nesta categoria. Acabam por polarizar para um lado ou para o outro. E se nunca fizeram um avanço ou mostrar interesse nelas, normalmente, polarizam para o lado não receptivo. Esta é a zona amigável de que falaremos a seguir. As mulheres neutras são, em geral, apenas isso, neutras. Não vão necessariamente recusar os seus convites, mas não vão convidá-lo. O júri ainda está a deliberar. Muitas vezes dizem hesitantemente que sim, embora não pareçam muito entusiasmadas. Ainda estão a testar as águas. Ou por vezes ainda não pensam em si dessa maneira. O objetivo com as mulheres neutras é polarizá-las, através das suas palavras e comportamentos. Isto pode implicar flertar com elas ou provocá-las, pode implicar convidá-las para sair, pode ser simplesmente sorrir-lhes do lado da sala. Será o que for. O objetivo com as mulheres neutras é tomar uma iniciativa que as force a decidirem o que sentem acerca de si, para que lado ela polariza. É muito menos importante do que realmente passar a ação. E, lembre-se, se a deixar ser neutra, ela normalmente tornar-se-á não receptiva e não o verá como material de namoro. E na categoria final, as mulheres receptivas são aquelas que sentem sexualmente ou romanticamente atraídas por si. Pode reconhecê-las de duas formas. 1. Tomam a iniciativa consigo e 2. Correspondem entusiasticamente às suas ações. Alguns exemplos de mulheres que tomam a iniciativa consigo. Faz intenso contacto visual consigo e não interrompe. Aborda-o. Toca-o sem ser provocada. Pede-lhe o número de telefone ou convida-o para sair com ela ou com ela e as amigas. Faz-lhe uma série de perguntas acerca de si e parece genuinamente interessada. Apresenta-o às amigas. Dá-lhe o número de telefone. Arranja uma desculpa ou história ou razão para você ficar e passar mais tempo com ela. O mais provável é que, se estiver a ler este livro, muitas das namoradas ou expectativas sexuais que teve com mulheres no passado só apareceram porque ela tomou iniciativa. Isto não é um problema, mas se não fizer nada, a não ser que seja extremamente bonito ou tenha um grande estilo de vida ou consiga conhecer mulheres através de bons contactos sociais, poucas mulheres vão tomar a iniciativa consigo, e as poucas que o fizerem não o farão muitas vezes. De facto, a maioria das mulheres, especialmente as muito bonitas, mesmo que se sintam atraídas por si, não tomarão a iniciativa. Lembre-se, as mulheres costumam investir menos antes do sexo. Por isso, em geral, esperam que seja o homem a tomar a primeira iniciativa. Também há fortes pressões culturais que levam a mulher a não tomar a iniciativa. Outra forma de as mulheres demonstrarem que são receptivas é corresponderem-lhe. É importante reconhecer a diferença subtil entre uma mulher que corresponde aos seus avanços e outra que é neutra em relação aos seus avanços. Uma mulher que é neutra simplesmente não responderá. Por exemplo, se tocar nas costas de uma mulher neutra enquanto fala com ela, ela permanecerá como se não estivesse a tocar-lhe. Uma mulher que responde fará algo para reagir positivamente ao seu avanço. Pense nisso como uma forma de lhe assinalar que aceita os seus avanços e estes lhe agradam. Se lhe tocar nas costas e ela quiser corresponder, vai encostar-se, aproximar-se ou tocar-lhe também. Eis alguns outros exemplos comuns de reciprocidade. Ela ignora os amigos para ficar a falar consigo, mantém intenso contacto visual e ri-se um pouco exageradamente tudo o que você diz. Quando lhe toca, ela devolve-lhe o toque.
Quando põe o braço em torno dela, encosta-se a si. Quando lhe pega na mão para ir em qualquer sítio, ela segura a sua. Quando a convida para sair, ela sugere um local ou fala de algo que gostaria de fazer consigo. As mulheres mais interessadas corresponderão a pequenos sinais para mostrar que estão interessadas em si. A perceber-se destas formas de reciprocidade nas mulheres e notar os sinais é algo que desenvolverá com a experiência, mas não é muito difícil se souber ao que prestar atenção. Muitos métodos de flerte que abordamos na parte 5 tratarão de formas específicas pelas quais as mulheres demonstram reciprocidade e de como lidar com elas. Infelizmente, a maioria das mulheres que vai conhecer, partindo do princípio de que é um tipo normal, serão neutras ou não receptivas. Isto é verdade para a maior parte da população masculina, incluindo para mim, por isso não se preocupe. A percentagem de mulheres que conhecem cada categoria variará muito de homem para homem e também depende do contexto em que as conhece. Por exemplo, uma gnata de 40 anos pode perceber, em eventos e conferências, que 40% ou mais das mulheres são receptivas e poucas não são receptivas ou neutras. Mas esse mesmo homem pode ir a uma discoteca cheia de bêbadas de 20 anos e não tardar a perceber que 1% é receptiva ou neutra e 99% não são receptivas. Este é um conceito a que chamamos de demografia e ao qual, por ser tão importante, devotei todo o capítulo 7. As percentagens exatas de mulheres em cada categoria não são assim tão relevantes. Muitos homens, e mesmo muitos livros de conselhos amorosos, desperdiçam muito tempo e energia por não compreenderem estas 3 categorias e as estratégias que as acompanham. Estratégias para cada categoria. O seu curso de ação será diferente dependendo do tipo de mulher que conhecer. Muitos homens cometem o erro de aplicar a estratégia errada à categoria errada de mulher. Por exemplo, tentarão convencer uma mulher não receptiva a tornar-se receptiva, ou tratarão uma mulher que já é receptiva como se ainda não o fosse. Isto não só é um desperdício de tempo, como é ineficaz. O objetivo com as mulheres não receptivas é identificá-las e sair dali o mais depressa possível. São uma perda de tempo. Tipicamente, se as mulheres não são receptivas, são-no por uma boa razão, e por isso tem pouco a ver consigo. Ou talvez tenha tudo a ver consigo, caso em que lhe deve servir de aprendizagem. Quase nunca conseguirá fazer uma mulher não receptiva mudar de ideias. E mesmo quando o faz, em geral, não vale o esforço. Acredito fortemente na ideia do foda-se, sim ou não. Ou seja, eu quero que as mulheres digam foda-se, sim, depois de me conhecerem. E se não estiverem entusiasmadas e excitadas com a ideia de estarem comigo, também já não tenho interesse nelas. Assim, as mulheres não receptivas simplesmente não merecem o meu tempo e o meu esforço. Podem ser pessoas fantásticas e posso ser amigo delas, mas no minuto em que são não receptivas para comigo, o meu interesse passa. Vou admitir, em 7 anos, depois de conhecer milhares de mulheres, posso pensar talvez em 5 situações em que uma mulher foi diretamente não receptiva comigo. E eu conquistei-a. Se ela o rejeitar, se o mandar embora, lhe disser que não está interessada, que tem namorado, parta para outra. A sério, ultrapassa, está a perder tempo. Por mais especial que a ache, há por aí outra igualmente especial e que lhe será receptiva. As 2 formas mais comuns de desperdiçar tempo com as mulheres não receptivas são a zona amigável e as mulheres em relacionamentos. A zona amigável ocorre quando uma mulher o catalogou como amigo e não como um potencial amante. Para as mulheres, estas categorias são quase sempre mutuamente exclusivas. Um homem é amigo ou um potencial parceiro sexual, mas raramente é ambas as coisas. Há exceções, mas são raras. Quando entra na zona amigável, é quase impossível sair. E se alguma vez sair, provavelmente não é devido a algo que tenha tentado ou feito. Porquê? Porque um homem que não age com base nos seus desejos sexuais é um homem carente, falta-lhe vulnerabilidade e por isso não é atraente. A zona amigável ocorre tipicamente quando um homem conhece uma mulher receptiva ou neutra, mas nunca toma uma iniciativa ou exprime o seu interesse. Em vez disso, comporta-se agradavelmente como um bom amigo. Na sua mente isso é fantástico, porque significa que ela gosta de falar com ele, ri-se das suas piadas, etc.
mas como está a conter o seu interesse sexual, coloca-se firmemente na mente dela no campo dos amigos. Um exemplo clássico, se bem que doloroso, da zona amigável, aconteceu com um amigo da minha ex-namorada. Quando a conheci, ela estava a mudar para o seu novo apartamento. Havia 2 tipos a ajudá-la nas mudanças. Um era um homem alto, que obviamente parecia ansioso por lhe agradar e ajudar o mais que pudesse. Não demorei muito a reconhecer que ele se mostrava muito carente junto dela e fazia tentativas infelizes de a namoriscar, ao que ela não correspondia. Ela, claro, sendo uma rapariga atraente, não investia grandemente nele, por isso imediatamente o catalogou na zona amigável, e revelou-se que eu tinha razão. Este tipo odiou-me durante todo o tempo que namorei com ela. Estava convencido que era eu um sacana porque ele fora tão simpático com ela durante tanto tempo, quando eu apenas apareci e a convidei para sair, pouco me ralando se ela ia aceitar ou não. É estranho como as coisas funcionam. 2 anos mais tarde, depois de ela e eu rompermos e permanecermos amigos, ele não a deixava falar de mim na sua presença. Durante este período, fez numerosas tentativas de ficar com ela, chegando a proclamar em lágrimas que estava apaixonado por ela há anos. Escusado será dizer que essas tentativas fizeram-na perder todo o interesse e que ele arruinou a amizade. Eram amigos há mais de 4 anos e o grau de investimento que ele estava a mostrar, apesar do seu comportamento, o facto de ter precisado de 4 anos para arranjar a coragem de tomar uma iniciativa, subcomunicava um grau maciço de carência e uma péssima autoestima. Obviamente, ela rejeitou-o. Rejeitou-o repetidamente. Então ele ficou zangado e, vendo-me como um sacana que não a tinha tratado bem, decidiu tentar ser também um sacana e tratá-la mal. Enverdou pelo caminho do narcisismo e da sobrecompensação. Começou a comportar-se desrespeitosamente com ela, acreditando que ela não tinha respeito próprio por ter rejeitado um homem que a tratava tão bem. E, numa ironia crescente, sentiu-se no direito, por ter sido tão simpático com ela durante anos, de tratá-la mal e de objetificá-la, ao ponto de tentar fisicamente forçá-la a beijá-lo. Escusado será a dizer que a amizade acabou porque ela se recusou a voltar a vê-lo. A zona amigável pode ser o sítio onde se desperdiça mais tempo, porque a maioria dos homens que estão presos nela acalentam a fantasia de estarem simplesmente à espera de que o inevitável aconteça. Isto identifica-se com as suas fantasias do romance e destino. A sua perspectiva é que eles são o homem perfeito para ela e um dia, quando ela acordar e perceber como tem sido tola, ganhará consciência de que o amor da sua vida esteve sempre ali ao seu lado. Isto nunca acontece. Nunca. É uma atitude incrivelmente arrogante e manipuladora. Não admira que as mulheres não a achem atraente. Se está nesta situação agora, precisa de a tirar de cabeça e avançar, imediatamente. Em geral, se os homens forem amigos de uma mulher por 1 mês ou 2, sem indicarem explicitamente o seu interesse sexual por ela, provavelmente já é demasiado tarde. Deve, logo de início, mostrar alguma espécie de interesse sexual. Quanto mais esperar, mais difícil fica e mais provável será que ela se torne não receptiva. Mais uma vez, pergunte-se o que é que quer esperar 4 anos para declarar o seu interesse numa rapariga lhe subcomunica. E é isto. Estou de tal forma a investir mais em ti do que em mim que passei 4 anos a reunir coragem para mostrar o meu interesse. É muito pouco atraente. E o mais provável é que ela saiba, que tenha sabido sempre, o que torna tudo pior. A segunda perda de tempo em que os homens normalmente se envolvem é com uma mulher que está num relacionamento feliz. Ao contrário da zona amigável, em que os homens muitas vezes perdem meses ou anos, quando se trata de uma mulher numa relação, perdem-se normalmente apenas algumas semanas ou, no máximo, alguns meses. Mesmo assim, perder tempo é uma perda de tempo. Muitos homens tendem a interessar-se por mulheres que já estão ocupadas e, em vez de escaparem à situação e partirem para outra, acalentam fantasias de que qualquer mulher trai o namorado ou marido, nas circunstâncias corretas. Isto não é verdade, e mesmo nos casos em que é verdade, não vale a pena o tempo ou o esforço. Esperar por uma mulher que está num relacionamento simplesmente não vale a pena. Ponto final. Tentar sabotar a relação de uma mulher para poder roubá-la não só é ineficaz, como moralmente lixado. É carência e narcisismo num grau extremo. O que muitos homens não compreendem é que, muitas vezes,
As mulheres casadas ou comprometidas continuam a flertar com outros homens só para se divertirem e porque gostam de atenção. Para algumas mulheres, namoriscar é como um hobby e um entretenimento inofensivo. Se uma mulher é casada ou tem uma namorada, parece feliz e está a flertar comigo, não leve isso muito a sério. Os homens também têm muitos problemas com a rejeição do tipo tenho namorado. Alguns ficam obcecados em saber se é mesmo verdade ou se elas apenas o dizem para os rejeitar. Mais uma vez, o importante não é se as palavras são verdadeiras, é a intenção. E a intenção é, não estou interessada. Aceite isso pelo seu valor facial e parta para outra. Mesmo que ela não tenha namorado, não vale a pena tentar conquistar uma rapariga que lhe mente acerca disso. E, se tiver, provavelmente é feliz com ele. Caso contrário, não teria falado disso. E esse é, de facto, o ponto fulcral da questão. As mulheres que têm namorado ou marido e querem traí-los, quase nunca falam deles. Normalmente ouve falar deles imediatamente antes ou imediatamente depois de se envolver com elas. Se lhe falarem deles assim que as conhece, é porque não são interessadas. Se falarem do namorado enquanto estão a curtir consigo no táxi para o seu apartamento, é porque provavelmente estão interessadas. Mas não precisa que eu lhe diga isso. Então, a sua missão com as mulheres não receptivas é detectá-las o mais rapidamente possível e, com educação, pôr-se a andar. A rejeição, neste caso, como veremos adiante, costuma ser sua amiga. É só quando conhece uma mulher neutra ou algo melhor do que isso que as coisas começam a ser interessantes. O objetivo com as mulheres neutras é fazer com que deixem de o ser o mais depressa possível. Quando mencionámos antes, as mulheres que se mantêm neutras tendem a acabar por ser não receptivas. Isto faz-se exprimindo-se livremente a sua vulnerabilidade e identidade. Quando exprime a sua verdade às mulheres, vai polarizá-las, ou se tornar receptivas ou não receptivas. Quando exprime a sua verdade, se exprimir mais investimento do que elas, não sentirão atração por si e serão não receptivas. E se exprimir a sua verdade e houver uma grande quantidade de fricção entre ambos que ela não consiga ultrapassar, também se tornará não receptiva. Se exprimir a sua verdade e demonstrar não só que não é carente, como também que não existem fricções para ela, interesses, valores e situações de vida semelhantes, etc., ela ficará muito receptiva. E quando digo muito, é mesmo muito. Um grande erro dos homens é pensarem que precisam de se comportar de uma forma que faça todas as mulheres gostar deles. Como se as mulheres fossem todas iguais. Isto é contraproducente porque, ao alterar o seu comportamento para se adequar ao que ela quer, não está a ser vulnerável e por isso está a ser carente e não atraente. Outros homens, por medo de serem rejeitados, cingem-se a anedotas básicas e temas de conversa inofensivos que acabam por não polarizar. Também é uma forma de esconderem sua verdade, não mostrarem vulnerabilidade, investirem demasiado e, portanto, não serem atraentes. Este é o problema do gajo porreiro, altamente carente. Tem medo de provocar uma resposta emocional em que qualquer pessoa, especialmente as mulheres, e especialmente nele próprio, por isso jogará pelo seguro e provocará reações neutras mulher após mulher. E quando as mulheres são neutras por demasiado tempo, sem serem polarizadas, então tornam-se não receptivas. Se há uma coisa que os homens narcisistas fazem bem, é polarizar as mulheres rapidamente. As mulheres perceberão quase imediatamente se estão interessadas num tipo narcisista ou não, porque ele é tão vacilador e impotente que elas têm obrigatoriamente de sentir alguma coisa por ele. O problema com o homem narcisista é que as poucas mulheres que se tornam receptivas a ele não são do género com que seja agradável estar, visto serem, elas próprias, altamente carentes. Como pode ver, as mulheres neutras são aquelas onde o chamado jogo começa a desenrolar-se. Fazer um bom jogo significa que pode pegar numa mulher neutra e incitá-la a tornar-se-lhe receptiva rapidamente. Falo tornando-se a si mesmo vulnerável, partilhando-se sem receios e polarizando-a num sentido ou noutro, ficando confortável com o resultado, qualquer que seja. Por exemplo, recentemente conheci uma mulher bonita numa discoteca. Ela dançou comigo, mas ignorou as minhas tentativas de me aproximar mais. Parecia satisfeita por dançar comigo, mas não estava a investir nenhum esforço na interação, para lá disso.
Sentindo que podia ficar a dançar com ela durante toda a noite, sem realmente a polarizar, perguntei se podíamos ir buscar uma bebida. Disse-lhe que gostaria de falar com ela e conhecê-la um pouco melhor. Ela anuiu. No bar, a primeira pergunta que me saiu da boca é uma das minhas favoritas para situações neutras. Qual é a tua coisa favorita? Esta pergunta revela-me duas coisas. Quão apaixonada e consciente ela é acerca da própria vida e se temos algo em comum. Desisto rapidamente das mulheres que não são apaixonadas ou conscientes de si próprias e vou à procura de outra pessoa. As mulheres que partilham interesses comigo dão-me uma oportunidade de as polarizar rapidamente para o lado receptivo. Por exemplo, se uma mulher responder Jesus, passa imediatamente para não receptivo. Não que odeie Jesus, mas digamos que existe um conflito de interesses. Esta polarização é uma coisa boa, mesmo que no final fique sem rapariga. É melhor para os dois não ficarmos juntos. Incitando-a a revelar-me a sua religiosidade, descobrimos isso mais depressa. Neste exemplo da discoteca em particular, a mulher respondeu viajar e conhecer novas culturas. Bingo, adoro viajar. Já estive em mais de 40 países, contei-lhe isso. E, claro, dentro de 30 minutos estávamos sentados sozinhos, embrenhados numa conversa acerca da gramática e língua russa. As lições de gramática russa parecem-lhe uma tática de engate eficaz? Provavelmente não. Mas eu fui por aí. Ela também. E acabou por ser minha namorada. Tive sucesso porque expressei a minha identidade e forcei-a a tomar uma decisão acerca de mim, fosse qual fosse o resultado. Finalmente, temos a mulher receptiva. Encontrá-las é o melhor porque são as interações mais recompensadoras e exigem um menor esforço. Quando conhece uma mulher receptiva, o objetivo é simples. Avança, passa a ação, faz as coisas irem mais além, assumindo que é isso que quer, claro. Se não tomar uma atitude e se tornar rapidamente físico com elas, as mulheres receptivas que eram originalmente neutras voltarão em geral a ser neutras e depois permanentemente não receptivas. Mas descobrir que as mulheres que são receptivas consigo desde o início ficarão normalmente receptivas quase indefinidamente. Acho que estas são as únicas raras ocasiões em que pode realmente escapar da zona amigável. Aquelas raras circunstâncias em que ela foi sempre receptiva, mas por qualquer razão não puderam ficar juntos. Você tinha namorada, ela mudou para longe durante 3 anos, etc. A percentagem de mulheres que lhe são receptivas aumentará proporcionalmente à qualidade do seu estilo de vida, do seu estatuto social e da sua aparência. A percentagem de mulheres que podem passar de neutras a receptivas será proporcional à qualidade do seu jogo, ou seja, à sua capacidade de comunicar e de se exprimir com as mulheres. E a sua capacidade de flertar cada tipo de mulher e conhecer tantas quanto possível é determinada pela sua temeridade e arrojo em relação a conhecer mulheres. O último parágrafo é importante e a base para o resto deste livro. Por isso é melhor lê-lo de novo e certificar-se de que o compreende. Embora a maior parte dos conselhos de engate esteja obcecada para evitar a rejeição, esta desempenha uma parte integral na vida estratégica. É inevitável. Por isso, acho que é melhor desenvolvermos uma estratégia que use para nos ajudar. A rejeição existe por uma razão. Se for professor numa universidade de prestígio, provavelmente não vai gostar de passar o tempo com alguém que desistiu da escola secundária com um problema de álcool. Lá porque ela tem um rabo giro, isso não quer dizer que queira estar com ela. Polarizar as mulheres no sentido de nos rejeitarem, e quando digo nós, refiro-me a nós real, aos nós vulnerável e imperturbável. Faz-nos um favor porque filtra quais as mulheres que vão ser felizes connosco. Os homens normalmente querem as duas coisas. Querem ser capazes de evitar as rejeições dolorosas, evitar dizer algo estúpido, evitar envergonharem-se e, ao mesmo tempo, serem aquele tipo atraente e fascinante que faz as mulheres caírem-lhe aos pés. Não pode ter as duas coisas. Não pode ser uma presença atraente e capaz de mudar vidas para algumas mulheres sem ser uma anedota ou um embaraço para outras. Simplesmente não pode. Tem de ser controverso, tem de polarizar. É esse o nome do jogo. E tornar-se exímio no jogo é aprender a abrir-se o suficiente emocionalmente, aprender a exprimir suficientemente a sua personalidade, honesta, e estar confortável o suficiente para a sua vulnerabilidade, para aceitar esses momentos embaraçosos juntamente com os momentos de paixão.
A disponibilidade para polarizar não é fácil, mas é necessária. É por isso que está aqui. Agora, polarizar para atrair. A nossa estratégia principal com as mulheres é a polarização. A ideia é que, quanto mais direto for acerca de quem é, como se sente e o que pensa, mais isto vai ajudar a separar as mulheres não receptivas das receptivas, assim como empurrar as neutras para um dos lados do muro e decidir como se sentem acerca de si. O que é fascinante em relação à polarização é que o simples ato de a fazer demonstra não carência e irá inspirar mais mulheres neutras a tornarem-se receptivas do que outras estratégias ou táticas. Como mencionei antes, a estratégia mais comum dos homens inexperientes com as mulheres é ser apreciado por todas e odiado por nenhuma. Mas quando se trata de ser íntimo e atrair mulheres, esta estratégia é péssima. Não ser odiado por ninguém significa, em geral, não ser amado por ninguém. Os homens que utilizam esta estratégia fazem-no porque estão a tentar evitar a confrontação e a controvérsia. Muitos destes homens evitaram a confrontação e a controvérsia durante toda a sua vida. Faz parte do seu processo, do seu medo, da vulnerabilidade. O facto é que a sexualidade, a atração e os relacionamentos são, pela sua própria natureza, repletos de confronto e controvérsia. Tem de tomar a decisão de aceitar ser controverso e entrar em confronto, ou então aceitar que vai passar a vida com toda a gente a ser neutra em relação a si. A polarização é o que ocorre quando exprime a sua verdade e se mostra vulnerável. Quando diz a uma mulher que ela é bonita, está a polarizá-la. Quando a provoca acerca dos seus brincos e põe um braço em volta dela, está a polarizá-la. Quando usa um fato de alfaiate ao sair, está a polarizar as mulheres. Quando avisa uma mulher que chega tarde a um encontro que não volta a fazê-lo, está a polarizá-la. Quando lhe sorri e lhe diz como é bonita, está a polarizá-la. Quando lhe pega na mão para conduzir a qualquer lado, está a polarizá-la. Tudo o que é atraente é polarizador. Estas atitudes nunca são erradas, assumindo que são expressões honestas de si mesmo e que está a mostrar a sua vulnerabilidade. Um homem que esteja a investir altamente vai alterar os seus comportamentos dependendo da mulher com quem está a falar. Terá medo de lhe dizer que não aceita os seus atrasos. Terá medo de sair com ela com aquele fato. Vai ser tímido quando quer pôr o braço em torno dela. Será incapaz de se tornar vulnerável, exprimir a sua verdade e, em consequência, não a polarizará. Um homem que não se inibe de exprimir as suas emoções e o que quer vai demonstrar não carência, atraindo assim as mulheres e forçando-as imediatamente a decidir se são receptivas ou não. Receptivas. E o mais provável é que, a não ser que haja muita fricção, se tornem receptivas. Surpreendê-lo-á a quantidade de mulheres que responderão com atração a nada mais do que um homem ser corajoso e disposto a arriscar. Muitos homens partem do princípio de que isto é um convite a uma montanha de rejeição. O mais surpreendente é que raramente é este o caso. Sim, quando polarizar mulheres será rejeitado. E sim, de vez em quando a rejeição será dura. Curiosamente, muitas mulheres reagirão calorosamente a esses avanços. Mesmo que não estejam interessadas e o rejeitem, elas respeitam um homem corajoso e honesto. Tive montes de ocasiões em que abordei mulheres de forma corajosa e honesta, afirmando diretamente que eram bonitas e queria conhecê-las, e apesar de me rejeitarem, elas ficaram tão impressionadas pelo meu ar corajoso e confiança que prontamente me apresentaram a sua amiga disponível. Tenho recebido muitas vezes agradecimentos de mulheres a quem me atirei sem sucesso, não por o ter feito, mas pela forma como o fiz. E, mesmo quando as coisas não foram lado nenhum, as mulheres pelo menos respeitam-me por eu dizer francamente o que sentia. A maioria das relações ríspidas que tive na minha vida foi quando estava em performance, procurando validação quando estava a investir excessivamente, carente e a sobrecompensar. Quando procuro as mulheres de uma forma vulnerável, quase todas no início respeitam os meus avanços, mesmo que não estejam interessadas. Pela minha experiência, quanto mais polarizador for um homem, mais é inundado de oportunidades com as mulheres. Isto é verdade para todos os homens que conheço que têm muito sucesso a conhecer e namorar mulheres. O maior desafio mental para os homens é a capacidade de lidar com a rejeição.
Muitos homens tiveram incrustado durante a maior parte das suas vidas, e até por outros conselhos sentimentais, que a rejeição é terrível e deve ser evitada a todo custo. Acreditam no mito que há homens mágicos com as mulheres que nunca são rejeitados. E, como veremos, isso não é verdade.